Olá, que prazer recebê-lo aqui na Universidade do Gerente. O nosso papo de hoje é sobre estratégias de comercialização. Eu vou falar sobre conceitos da área de gestão focados na estratégia de comercialização, mas eu quero que a todo momento você pense sobre a sua empresa, sobre o seu local de trabalho e sobre como você pode aplicar tudo isso na prática. Mas não se preocupe. Em algum momento você vai achar que está um pouquinho perdido, mas no final tudo vai dar certo e eu vou te dar um material prontinho para você colocar em prática aí na sua empresa, tá ok? Então vamos lá. Meu nome é José Júnior Lima, como eu já disse, sou formado em administração e contábeis e tenho uma larga experiência na área de estratégia e na atuação com consultoria com empresas de todos os portes. E de todas as áreas e segmentos também. Eu quero te fazer uma pergunta agora, espero que você esteja aí com papel e caneta, se não dá um pause, pega aí para você fazer algumas anotações e responda a seguinte pergunta: o que te impede de vender mais? Por que você não vende mais do que você já está vendendo hoje? Escreveu aí? Escreve aqui embaixo também do vídeo. Compartilha conosco por que você não vende mais. Qual que é o obstáculo, qual que é o desafio que você tem que passar aí na sua vida profissional, na sua carreira e na sua empresa para poder aumentar as vendas. Anota aí para mim e vamos ver se no final você ainda vai estar com essa ideia aberta, acesa aí na sua cabeça, na sua frente, aí, na sua folha de papel e aqui embaixo na nossa tela. Por que algumas empresas vendem mais do que outras? Eu coloquei essa imagem desse jogo aí justamente por isso. Será que é pura sorte? Será que as empresas simplesmente jogam um dado na mesa e quem tira o número maior ganha? Será que é puramente sorte o que faz com que as empresas vendam mais? Ou tem uma estratégia, tem uma forma pensada de se fazer o aumento das vendas? Como atrair o cliente? Será que o cliente vem por sorte? Não é verdade? Tem muitos fatores aí que influenciam a decisão de um cliente. E eu vou te falar sobre alguns deles agorinha. Vamos lá, vamos me acompanhar. Aspectos que impactam a demanda dos nossos produtos. Aí que impactam a demanda do produto ou do serviço. Tá vendo aquela imagem ali é muito emblemática para mim. Tá vendo o jogo de dominó? Você empurra um, ele vai caindo em cascata, não é isso? Assim são os aspectos que impactam a nossa demanda de produtos. Você mexeu em um aspecto, ele acaba tendo um reflexo maior sobre todos os outros. Agora, se você não tiver consciência sobre isso, ou não tiver consciência sobre quais os aspectos que influenciam o seu mercado, o seu negócio, a sua empresa, é como se você deixasse todos os dominós caírem. Você está olhando de longe e está simplesmente assistindo. Mas a partir do momento que isso se torna consciente e que você passa a estabelecer estratégias e formas de atuação, é como se você pudesse colocar a mão ali, olha. Peraí, dominó, você não vai cair não. Eu não permito que isso continue. Eu estou tomando ações e atitudes no dia a dia da minha empresa, no cotidiano da minha gestão, para que as pecinhas não caiam mais. E vou até começar a levantar essas pecinhas agora. Faz sentido isso para você? Escreve aí para mim se faz sentido, se não faz ou por que não escreve. Compartilha comigo, compartilha com os outros colegas que também estão assistindo essa palestra. Esse conhecimento é muito interessante, enriquece a todos nós. Compartilha aí o que você está passando hoje, outro já pode ter passado ontem, ter a solução prontinha para te apresentar, ok? Então vamos lá, pessoal. Os aspectos são econômicos, mercadológicos ou comportamentais. Tá? Logicamente que vai variar de negócio para negócio, vai variar em momentos, mas vamos conhecer cada um desses três aspectos aí. O primeiro deles, né, os fatores econômicos. Os aspectos econômicos, aproveitando aí que a gente está passando por esse momento que ilustra tão bem os fatores econômicos, não é verdade, pessoal? Todos vocês estão ouvindo as reclamações, as vendas estão caindo, mas vamos lá. Taxa de juros aumentando, renda das famílias diminuindo, desemprego, câmbio, critérios locais também por causa da economia local, né? Então tudo isso influencia, impacta diretamente na demanda pelos nossos produtos ou pelos nossos serviços. Aumentou a taxa de juro, vai ter menos gente disposta a comprar a prazo, ou vai ter mais gente querendo investir dinheiro ou emprestar a juro, então vai ter menos recurso para o consumo. A renda das famílias está caindo, a pessoa está ficando desempregada, isso e aquilo, ela vai cortar o supérfluo, não é isso, pessoal? Desemprego, o câmbio, o dólar está subindo, então os equipamentos os produtos com base
no câmbio, né, produtos importados ou que demandam alguma matéria-prima importada, tendem a aumentar de preço e com isso aumentou o preço, reduz a demanda, reduz o consumo. E os critérios locais, por causa da nossa economia, né? Aí a sua cidade, o seu bairro, o que está acontecendo? Às vezes está saindo uma empresa da sua cidade, ou às vezes está vindo um grande investimento, uma grande empresa está sendo montada na sua cidade. Então, além de todos esses aspectos macroeconômicos, estadual, federal, nacional, né, do mundo, também os aspectos locais da economia da sua cidade, do seu mercado, ok? O outro deles são os fatores aí tidos, classificados pela gestão, pela ciência da gestão como fatores mercadológicos, né? Como é que são os seus concorrentes, os seus fornecedores? Qual que é o poder de barganha dos seus concorrentes, né? A concorrência é muito acirrada, tem uma loja exatamente do lado da sua vendendo os mesmos produtos, ou a pessoa que vende o seu serviço está cortando preço, está dando desconto, está dando maior prazo. Como é que é essa concorrência aí no seu mercado? Os fornecedores, qual que é a força de negociação desse fornecedor? Novos produtos sendo substituídos, né? Novos produtos substitutos, novas tecnologias. Imagina você tem um estoque inteiro de Discman na hora que foi lançado o Alckmin. E aí, na hora que foi lançado o Alckmin, não, né? Desculpa, gente, estou andando para trás. Mas você tem um estoque de Discman quando foi lançado o MP3. E aí, o que você vai fazer com esse estoque? Né? Ele foi substituído por uma nova tecnologia, um novo produto. E também a propaganda. Será que seu concorrente faz uma propaganda melhor do que você? Naquela questão do concorrente ali, até definição de posição, de posicionamento de mercado, eu consigo retrair essa questão do concorrente. Então, o que realmente eu atendo? Farmácias existem inúmeras, mas como eu posso me diferenciar nesse mercado? E os fatores comportamentais, né? Ali é um atleta, né? Olha, ele está caminhando, ele está fazendo ginástica, ele está no alto de uma montanha. Como é que é o ritmo de consumo dessa pessoa? Geralmente procura uma alimentação mais saudável, né? Quer fazer uma academia. Então, como é que os fatores comportamentais relacionados ao seu produto? Sentir de emergência, as pessoas compram e querem o produto para ontem, um serviço pronto naquele momento, né? Eu tenho clientes aqui de móveis planejados que sofrem com isso. A pessoa compra o móvel planejado, mas a pessoa não consegue entender que aquele móvel ainda vai ser produzido, né? Ela quer que você chegue com o móvel na casa dela naquele momento. Crianças e adolescentes, como é que é o comportamento dessas crianças e desses adolescentes? O que está entrando na moda? O que está entrando na hora nesse momento? Cada vez mais idosos, né? Aí os serviços voltados para a saúde, os serviços voltados para a qualidade de vida dos idosos, né? Saúde, estilo de vida, acesso às informações. O cara entra na sua loja hoje e na hora que ele sai da sua loja, ele já pega o smartphone e olha na internet para conferir o preço daquele produto. Eu sei que é só o seu cliente que faz isso, você nunca fez, não é verdade? Todos nós fazemos, esse já é um comportamento que está sendo arraigado, já está virando um hábito de todos os consumidores. Seja lá o que você vai comprar, você tem a possibilidade de conferir pela internet o preço, as características, os benefícios, até mesmo assistir um vídeo, assistir um tutorial de alguém. Isso está muito comum, por exemplo, vai comprar um carro. Mas eu não quero o que o vendedor do carro vai me falar. Eu quero procurar uma informação de um tutorial. Eu entro no YouTube, eu pego o que um outro usuário está falando sobre aquele carro. E aí realmente ele me mostra o que é certo, o que é errado naquele carro. E aí me passa muito mais credibilidade, né? Alguns especialistas dizem que as tendências de mercado vão levar a isso. Não vão ser grandes lojas ou grandes marcas vendendo, mas vão ser amigos vendendo para amigos, através das indicações. E aí o poder que o marketing de rede, que o marketing multinível está crescendo, né? Mas isso daí é papo para outro dia, não é papo para esse momento, não. Mas a gente volta lá. Se tem dúvida, escreve aí que vai ser um prazer tirar sua dúvida, vai ser um prazer conversar sobre tudo isso com você. Mas ok, falei sobre os três fatores, você já viu ali que é legal, que você tem que ter isso na sua empresa, que você tem que começar a pensar, que você não pode ficar à mercê do mercado, mas que você tem que analisar as tendências de mercado, tem que entender as variáveis para que você possa colocar a mão ali no dominó e parar, não é verdade? Então vamos direto ao ponto. Eu acho que você deve estar com essa cara de dúvida, igual tá aí o nosso personagem aí agora, não é isso, gente?
Então vamos lá, como que eu vou colocar isso em prática? E aí vai a minha sugestão para você, um passo a passo, muito prático e muito fácil, porque eu quero ver o sucesso da sua empresa, eu quero ver o sucesso do seu negócio, eu quero ver o sucesso da sua empresa. Ok? Primeiro, como eu digo sempre nos meus vídeos, é a foto, é o diagnóstico. Qual que é o momento real? Eu tenho que ter um momento real até para eu mensurar. Qual que está sendo a sua média de venda mensal, sua média de venda semanal, sua rentabilidade por produto, sua curva BC de produto de venda, sua curva BC de venda por representante ou por equipe de venda. Quer dizer, tudo isso. Você tem os dados? Você tem os números hoje para análise? Isso é muito importante. Eu tenho que ter os números de hoje para que eu possa traçar a meta, o objetivo, para que eu possa fazer essa comparação se eu estou ou não chegando até ele, para que eu possa corrigir, né? São as metas, são os resultados. Então, qual que é a foto? Faça um diagnóstico. Eu sempre recomendo para meus clientes, lá no site do Sebrae, ter um diagnóstico fantástico, vai te dar uma visão panorâmica geral 360 graus da sua empresa. Então procura lá o site do Sebrae, é um diagnóstico que você mesmo vai preencher, você mesmo vai responder. Sugiro que responda com muita tranquilidade, responda sozinho, sem muita interferência, né? Se for fazendo sua casa, cuidado para não ser a hora que os meninos estão brincando, se for fazer na empresa, para não ser aquele momento que as pessoas estão te chamando. E não racionalize muito sobre as questões, não. Responda de coração e responda com a realidade. Não tente enganar não, porque você vai estar enganando a você mesmo. Faça lá esse diagnóstico, ele é fantástico, eu sempre recomendo meus clientes e todos têm feito e têm gostado muito sobre ele. Estabelecer estratégia. E aí, para estabelecer estratégia, tem duas ferramentas fantásticas que, pelo prazo aqui do vídeo, a gente não consegue entrar em todos os detalhes, mas depois eu vou estar gravando vídeos específicos sobre ela. A primeira delas é a matriz SWOT. Né, eu poder fazer uma análise do ambiente interno e do ambiente externo da minha organização, da minha empresa. O ambiente interno, quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. Ou seja, o que a sua empresa tem realmente de bom, de forte. O que você faz que te sobressaia todas as outras. E o que realmente é fraco, o que está ruim. Seja muito honesto em fazer essa análise, tá? Muito honesto. Depois, o ambiente externo. Quais as oportunidades de mercado? Está tendo uma mudança de legislação que vai trazer um novo campo, uma nova oportunidade para você? Está vindo uma nova tendência de mercado que vai gerar essa oportunidade? E também quais as ameaças? Né? Quais as novas ameaças? Está vindo um novo concorrente, está vindo um grande concorrente para essa área, as pessoas estão mudando de hábito, não estão comprando mais o meu produto ou não estão consumindo mais o meu serviço. Então, a matriz SWOT ela é muito importante porque ela vai te dar essa noção geral e vai te ajudar a construir tudo isso. E é a partir da matriz SWOT, com o levantamento dela, que vai alimentar o seu outro passo, que vai ser o seu plano de ação. Mas antes de chegar no plano de ação, a gente tem 5 forças, as forças de Porter, né? Levantadas aí pelo pesquisador fantástico, o Porter, que ele fala o seguinte: análise ambiental mesmo da sua empresa. Qual que é a força dos concorrentes? A concorrência é muito acirrada? Qual que é o poder dos fornecedores? O fornecedor exerce um grande poder sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Tem áreas que os fornecedores são exclusivos. Além disso, qual o poder do cliente sobre o seu negócio? O cliente tem muito poder de influência, poder de decisão, o cliente está te apertando cada vez mais por desconto? Como é que é a sua relação, como é que é o produtos, novos produtos substitutos. O produto ou serviço que você vende está sendo substituído por uma nova gama de produtos ou por uma nova gama de serviços? Então, muito cuidado com isso. Tem essa leitura muito antes, né? Igual lá a Kodak, né? Que é o grande exemplo. Ela não conseguiu fazer a leitura de que a máquina digital revolucionaria completamente o mercado. E para não perder o mercado de filmes, que era o que mais dava dinheiro para ela, você lembra daquele rolinho de filme amarelo? Que você tirava foto e depois você ia lá revelar. Vamos revelar para ver se deu certo ou não? Então, quer dizer, tudo aquilo foi substituído e foi criado pela própria Kodak. Então, quer dizer, a Kodak teve essa oportunidade na mão e não soube aproveitar a oportunidade. Então, esse produto é um produto substituto, o Porter fala muito sobre isso, é uma tendência muito legal, essas forças de Porter, e que vale a pena você ter toda essa análise, né, dos concorrentes, dos clientes, dos concorrentes, dos novos entrantes de concorrentes. Às vezes é um ramo de empresa que é muito fácil abrir novas empresas.
Por exemplo, a legislação para abrir uma farmácia ou para abrir um supermercado ou a legislação para abrir uma área de alimentos, ela é muito mais complexa, ela exige mais do empreendedor. Abrir uma mineradora, então, nossa, o investimento em capital seria muito altíssimo. Mas abrir uma loja na rua é muito mais fácil, é muito mais rápido, dependendo do tipo e da questão da loja. Então, qual que é a possibilidade de novos concorrentes entrando na sua área? Isso daí é uma análise muito legal. E aí, depois que você fizer o SWOT, fizer as 5 forças, você já tem todo o material para alimentar o seu plano de ação. Você pode fazer agora o seu plano de ação. Tem alguma dúvida sobre isso? Foi legal? Me manda um e-mail, escreve aí embaixo. Eu vou gravar depois vídeos específicos sobre essas ferramentas, mas é só me pedir que eu te mando um material sobre isso. Em breve a gente vai ter mais coisa. É isso daí que vai para o plano de ação. E no plano de ação, que ação que eu vou fazer? Quando? Como? A famosa fulanização. Quem que é o responsável? Quem que é o fulano que vai fazer isso? Né? A qual prazo? Com qual objetivo? Então tudo isso é muito importante que eu tenha. Porque eu fazer toda essa análise, eu criar todo um sonho, eu criar até mesmo uma visão de futuro, mas eu não estabelecer um plano de ação, ou seja, o caminho, como eu vou alcançar tudo isso, e aí eu crio algo vazio. Então eu preciso muito do plano de ação para que esse sonho comece a tornar realidade. Eu tenho certeza que como empreendedor do dia a dia, você sabe muito bem do que eu estou falando, e esse plano de ação vai orientar muito as suas atividades, as suas tarefas e as tarefas da sua equipe também, ok? Tem alguma dúvida? Faz sentido para você? Não faz? Escreve aí embaixo para mim, escreve por quê, compartilha comigo o seu pensamento, compartilha comigo com todos os outros colegas que estão assistindo. É muito interessante, até para que eu possa desenvolver novo material focado exatamente no que você precisa, ok? E aquela dali é a imagem que eu espero ver você, glorioso, voltado para o futuro, alcançando os seus objetivos, alcançando os seus resultados, ok? Meu endereço da internet está ali, Universidade do Gerente, será um prazer recebê-lo e vê-lo nos próximos vídeos, ok? Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, chama algum amigo para assistir, eu tenho certeza que vai ser muito importante para a carreira e para o sucesso empresarial de vocês, tá ok? Estou aqui à sua disposição, muito obrigado.